Eu fico extremamente feliz em participar desse congresso de autismo, porque os filhos da humanidade merecem o que nós temos de melhor para que eles possam desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Parabéns, Carolina, parabéns a todo o time que te auxiliou nessa magna tarefa. Nós estamos expandindo de maneira até assustadora o número de crianças autistas. Talvez pela melhoria dos diagnósticos, ou talvez porque as sociedades modernas se tornaram uma fábrica de pessoas estressadas, o ambiente social se tornou algoz do próprio ser humano, e nós vamos discutir sobre isso. Há cerca de 70 milhões de pessoas com algum tipo de espectro do autismo. Desenvolvimento da interação, carência do desenvolvimento da interação social, da linguagem verbal e não verbal, repetição de comportamentos como enfileiramento, comportamentos ritualísticos que revelam um sequestro do eu no processo de comunicabilidade consigo e com o mundo externo. Eu vou falar para vocês sobre a última fronteira da ciência. Eu vou elevar o nível aqui, como eu faço com os meus alunos do mestrado e doutorado. Vou falar sobre alguns fenômenos que estão nos bastidores da mente humana e que são novos, são fenômenos, obviamente, teóricos, precisam cada vez mais serem investigados e analisados, porque eles têm consequências seríssimas para o desenvolvimento não apenas das crianças autistas, mas de todas as crianças, adolescentes e de todos os adultos que querem desenvolver, que querem cristalizar, edificar, construir um eu como protagonista da sua própria história. Em primeiro lugar, nós somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. A única espécie que não apenas desenvolve uma história, mas registra a sua história e, frequentemente, é refém do seu passado. Porém, apesar de sermos uma espécie pensante, nós nunca estudamos de maneira sistemática, profunda e detalhada a unidade básica do psiquismo humano, a unidade básica da mente humana. O elemento mais profundo e complexo. Qual é? Qual é? Sabe por que nós não conseguimos falar? Porque nós não estudamos adequadamente. Se eu perguntar para vocês, qual que é a unidade básica e essencial da biologia, da medicina, da agronomia, da biomedicina que causou uma revolução, seja na produção de alimentos, na produção de antibióticos, de vacinas? Qual que é a unidade básica das ciências biológicas? A célula. Sem ter estudado, segmentado e estudado adequada e intimamente a célula, nós, por exemplo, não teríamos condições de causar uma revolução na agronomia. A humanidade passou fome até o século XIX. Nós nunca ultrapassamos a marca de 800 milhões de habitantes, porque fome fazia parte do dicionário dos povos e das culturas. No século XIX, a partir do século XX, estudamos a célula e, consequentemente, desenvolvemos uma série de processos para que nós aumentássemos a produção de alimento. Inclusive, houve no século XX, uma boa parte dele, uma superprodução de alimentos que dava para abastecer toda a humanidade, mas nós sabemos que os processos de distribuição sempre encarceraram centenas de milhões de pessoas na fome. Sem estudar a célula, nós não teríamos condições de estar reunidos aqui, porque não teríamos produzido as vacinas. Reunir-se era um convite para a transmissão de vírus e, consequentemente, riscos altíssimos para a saúde. Mas, com o estudo da célula, nós estimulamos a produção desses vírus atenuados que estimulam, consequentemente, o exército de anticorpos e células brancas que combatem as infecções. No passado,
uma amigdalite levava à morte. Hoje, elas são tratadas com muita facilidade. Muito bem. Estudar a unidade de uma área científica é fundamental. Ter estudado a unidade básica da física e da química, que é o átomo, levou-nos a estar aqui num ambiente fantástico. Olha essa construção. Olha, para vocês terem uma ideia, o vão livre, o quanto essas vigas suportam esse teto, elas estão tensionadas, querendo cair, implodir. Mas a engenharia civil e outras engenharias contribuíram para que possamos estar nesse imenso anfiteatro, para que a minha conferência fosse gravada, para que, através da tecnologia do som, eu pudesse falar com mais espontaneidade, sem tanto gasto de energia oral. Qual que é a unidade básica das ciências jurídicas, das ciências da sociologia, da psicopedagogia, da psicologia? Qual que é a unidade básica que não foi estudada adequadamente? A mente é um macro, é como se fosse o corpo. Qual que é a unidade básica? Qual que é o instrumento que te leva a você a amar e odiar, que te leva a você a apostar ou rejeitar, ser afetivo consigo ou autopunitivo, ser tímido ou sociável? Qual que é o instrumento básico? É dentro da mente, é o pensamento. O pensamento é a unidade básica. Reitero, nós temos dificuldade de falar, porque, apesar dessa terra produzir fantásticos pensadores como Vygotsky, Freud, Jung, Adler, Piaget, Arthur Schopenhauer, Kant, Merleau-Ponty, Nietzsche e tantos outros, infelizmente, apesar deles produzirem conhecimento solene em determinadas áreas, como as relações sociopolíticas, o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizado, eles não tiveram oportunidade de estudar o que é o pensamento, qual a sua natureza, como ele se constrói, quais são seus tipos. Nas crianças autistas, por que o pensamento que estabelece o veículo básico da comunicabilidade está contraído, está asfixiado? O que faz com que esse pensamento não seja formado adequadamente para estruturar o eu, como gestor da mente humana, como autor da nossa própria história? Sem estudar adequadamente essa área do psiquismo humano, não apenas nós temos muito mais facilidade de vivenciar acidentes no percurso da nossa história, como uma síndrome do pânico, um transtorno depressivo, anorexia, bulimia, vigorexia. Vigorexia são aquelas pessoas que malham nas academias, tomam anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, para compensar o seu complexo de inferioridade. Também temos mais facilidade de desenvolver transtornos obsessivo-compulsivo, doenças psicossomáticas e até, no caso das crianças que têm um déficit de desenvolvimento social e de interatividade, como autismo. Por quê? O que está ocorrendo com o pensamento? O que está ocorrendo com o processo de registro, com o processo de leitura e com o processo de formação da personalidade como um todo? Eu não tenho muitas respostas, mas eu vou compartilhar com vocês e vou dividir com vocês algumas informações muito importantes, talvez tão novas, que poderiam contribuir não apenas com as crianças autistas do Brasil e o desenvolvimento da personalidade de outras crianças, das crianças que aparentemente não têm um grave problema, mas também com a prevenção de transtornos emocionais, aqui no Brasil e fora do país. Em primeiro lugar, quando começa a vida? A vida começa quando um espermatozoide ousado, competindo com dezenas de milhões de outros espermatozoides, consegue o direito de fecundar um óvulo. Vocês, jovens, nunca devem reclamar e nunca devem dizer que não pediram para nascer. Vocês lutaram para nascer. Todos nós
tivemos um romance com a vida. A luta pela existência começou de maneira árdua e intensa. Nós vencemos milhões e milhões de concorrentes, atravessamos vales e montanhas, nadamos comparativamente ao tamanho de um espermatozoide, distâncias muito maior do que um oceano Atlântico ou oceano Pacífico. E, por fim, fecundamos o óvulo. E ali, quando o óvulo é fecundado, ocorre o ribombar do processo de divisão. As células, elas se multiplicam numa velocidade espantosa. Em poucos meses, são bilhões de células. E no terceiro trimestre, o cérebro está razoavelmente formado e alguns fenômenos que estão nos bastidores da mente humana começam a trabalhar de maneira mais intensa a construção da personalidade, a partir das influências genéticas, dos níveis de neurotransmissores, do corpo de neurônios e também a partir das experiências na vida intrauterina. Se uma mãe ela entra em conflito com o pai, ocorre contração do útero. Consequentemente, o feto que está em formação, que estava vivenciando malabarismos maravilhosos, succionando o dedo, num ambiente extremamente agradável, ele começa a perceber que a vida não é um céu sem tempestades, que a vida é um grande contrato de riscos, que bonanças e caos, alegrias e dores, sucessos e fracassos fazem parte da historicidade de cada ser humano. Ali não há consciência crítica, não há o eu como autor da própria história, não há o pensamento mais lógico, que é o pensamento dialético, que mimetiza os símbolos da língua. Eu vou explicar isso para vocês, mas o feto já experimenta as nuances da existência. Viver é um grande contrato de risco, cujas principais cláusulas não estão escritas, são vivenciadas ao longo da nossa própria história, e o feto vai ter que experimentar todas essas nuances. Então, a contração, devido ao estresse da mãe, faz com que um fenômeno inconsciente chamado RAM, que nós não sabíamos que existia até alguns anos ou décadas, porque não havíamos estudado a última fronteira da ciência, o pensamento como instrumento básico da psique. Esse fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva sem autorização do próprio feto aquela experiência. Arquiva, portanto, as tensões da mãe, as angústias da mãe, arquiva também experiências que passam, ou metabólitos que passam na barreira placentária. A placenta é um filtro, mas no estado de estresse passa algumas substâncias que levam o feto a taquicardia, a uma série de experiências também tensionais, e tudo isso é registrado no córtex cerebral da criança, e o espetáculo da construção de pensamentos começa a se produzir. O maior de todos os espetáculos não são os buracos negros que sugam planetas e estrelas, não é um show da Disney e nem no Circo de Soleil. O maior espetáculo ocorre todos os dias na sua própria mente. Quando você constrói um personagem num ambiente e circunstância, você está realizando um espetáculo mais interessante e complexo do que um diretor de Hollywood. Uma criança abandonada pelas ruas, que sente a experiência da rejeição, da solidão, ela desenvolve um show em detrimento de ser um show de horror pela rejeição social. Mas está lá pensamentos, imagens mentais, experiências emocionais. Uma pessoa que tem um surto psicótico, onde produz ideias que o mundo está no seu encalço, de que as pessoas estão tramando contra ele. Nem de longe, aquelas experiências intelectuais, aquele processo de construção de pensamentos reflete uma pequenez psíquica, uma engenhosidade diminuta. Na verdade, está ocorrendo fenômenos intensos que operam em milésimos de segundos para construir aquele teatro de terror. Portanto,
O pensamento nos transforma nos maiores engenheiros de todos os tempos, nos maiores diretores de cinema, nos maiores construtores, nos maiores artistas. Nunca despreze um ser humano que esteja deprimido. Nunca desvalorize uma criança que tem déficit de interação e de comunicação verbal e não verbal com uma criança autista. Nunca tenha golpes de raiva ou sentimento de vingança por uma pessoa que te frustrou. Porque mesmo a frustração não é causada por uma reação diminuta, mas por reações complexas que envolvem inveja, ciúmes, experiências não correspondidas. E você também vai frustrar, porque você faz parte do contrato de risco das pessoas com as quais convive. Estudar o pensamento nos leva a mudar completamente a nossa visão de quem somos. Somos uma espécie que pensa e tem consciência que pensa, porém somos uma espécie que não tem a compreensão da complexidade, da sofisticação do ato de pensar. Todos os pensamentos são registrados sem autorização do eu. Se você detesta alguém, tenha certeza, ele vai dormir com você. Se você quer ver alguém a quilômetros de distância da sua história, você vai fazer o maior favor para ele habitar no centro dos textos mais importantes da sua vida, porque há um fenômeno inconsciente que arquiva tudo em milésimos de segundo. Eu o chamo de fenômeno RAM. E aproveito para dizer que tive o privilégio de, durante 30 anos, nesse país que pouco valoriza cientistas que produzem conhecimento em ciência básica, de produzir uma teoria sobre o processo de construção de pensamentos, a unidade básica do psiquismo. Foram mais de 3.000 páginas, escrevendo, enquanto fazia mais de 20.000 atendimentos, sejam sessões de psicoterapia ou consultas psiquiátricas, analisando, refletindo cada ato, cada reação de uma criança autista, de uma criança que tem uma reação deprimida, de uma pessoa que tem um ataque de pânico, de um ser humano com delírios e alucinações, analisando, investigando, pensando como, por quê. Eu escrevia e reescrevia e me envolvia num oceano de dúvidas. Se teve alguém que vivenciou dúvidas, fui eu. E até hoje eu sou uma grande pergunta em busca de grandes respostas. Me sinto apenas um ser humano em construção. E todos os grandes cientistas que tiveram libertar o seu imaginário e construir o conhecimento tiveram que ter intimidade com a angústia da dúvida, porque a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A dúvida pode descaracterizar os fantasmas das verdades absolutas, leva-nos a superar a necessidade neurótica de ser deuses. Há muitas pessoas que se acham deuses, há muitos políticos que querem que o mundo gravite na sua órbita, há psiquiatras que acham que eles conseguem controlar e mudar a matriz, a memória dos seus pacientes, bem como psicólogos. Há empresários que não são dignos do dinheiro que têm, que o dinheiro os empobreceu, porque eles se apequenaram, se asfixiaram e têm a necessidade neurótica de poder. Quem não tem intimidade com a dúvida, quem não abre o leque da sua mente para pensar em outras possibilidades, não consegue enxergar com outros olhos, além dos olhos físicos, os olhos do pensamento antidialético. Diante disso, vou lhes dizer, na minha pesquisa, descobri que há pelo menos 3 tipos de pensamentos. Um chamado essencial, outro dialético e outro antidialético. O essencial, ele atua em milésimos de segundos. Na verdade, é a pista de decolagem para o avião dos pensamentos conscientes. Dialético e antidialético. Imagine, eu estou aqui falando e minha imagem está sendo projetada nesta tela. Imagine que a tela fosse nítida, eu não estou enxergando.
Está sendo projetada? Tá. Eu estou aqui na tela? Não. Eu não estou na tela. Parece que estou, mas não estou. O pensamento dialético é a descrição da imagem. Você descreve ela, descreve os meus gestos, as minhas palavras. Toda vez que você formata o raciocínio, você está desenvolvendo um pensamento que mimetiza ou copia os símbolos da língua. Pensamento dialético, ele é formatado, lógico e linear. O pensamento, estou usando uma metáfora. Toda vez que você olha para a imagem e não precisa descrevê-la, você está desenvolvendo o pensamento antidialético, rebelde, não formatado. Mas existe o pensamento dialético e antidialético? Existe a imagem ou a descrição? Ou existe apenas os fótons de luz nessa placa? Pegue a Mona Lisa. Você vê a Mona Lisa com aquele sorriso maroto. E atrás aquela sacada linda. Você não sabe o que ela sente, o que ela pensa. O que existe? Existe uma mulher ali, enigmática? Ou existem os pigmentos da tinta? Na realidade, os pigmentos da tinta. Os pigmentos da tinta, metaforicamente, representa ali o pensamento essencial, inconsciente. A descrição de Mona Lisa significa o pensamento dialético, lógico linear. E a imagem multifocal, multilinear, que você vê e não precisa descrever, é o pensamento rebelde, antilógico, chamado pensamento antidialético. É o pensamento imaginário. Dos dois pensamentos conscientes, eu te pergunto, qual é o mais profundo, o dialético ou o antidialético? Qual? É o imaginário ou o pensamento lógico linear? É o antidialético. Nenhum grande pensador, nenhum grande artista, nenhum grande filósofo conseguiu libertar a construção de ideias se não aprendeu a libertar primeiramente o pensamento antidialético. Sabe por que as pessoas elas são restritas na capacidade de dar respostas nas situações estressantes? Porque elas não libertam o pensamento antidialético. Sabe por que muitas vezes nós somos tímidos, angustiados, não conseguimos expressar nossas ideias, temos medo do que os outros pensam e falam de nós? Porque nós não libertamos o pensamento antidialético. Somos estritamente lógicos. Nós queremos dar respostas tão corretas, tão precisas, que abortamos a nossa espontaneidade. Queremos ser tão dialéticos que, consequentemente, asfixiamos o pensamento mais complexo. No início de uma relação, vou dar um exemplo, dois amantes, apaixonados, dois jovens. O jovem enfrenta o mau humor da sogra, a desconfiança do sogro, as dificuldades financeiras, tempestades, uma série de conflitos, porque ele ama a sua namorada com qual tipo de pensamento? Antidialético. Não é lógico. Ele enfrenta mundos infundos, quer estar junto a cada momento. Tente explicar o amor, não dá para explicar, porque ele é veiculado pelo mais complexo, mais sofisticado de todos os pensamentos, o antidialético. Ele enxerga ela por múltiplos ângulos e nem consegue, está tão fascinado que não consegue descrever os defeitos dialeticamente. Para ele, ela não tem tantos problemas. Quando o caso é outra coisa. Por isso que muitos romances começam no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos. Eles começam de maneira bombástica, antidialética, e depois terminam de forma dialética, apontando falhas, corrigindo defeitos. Quem é um apontador de falhas, quem é um manual de regras, inclusive pais que educam seus filhos baseado nos parâmetros apenas do certo e errado, código de ética, estão aptos para lidar com máquinas, mas não para formar pensadores. Todos os pais que têm filhos autistas devem libertar o pensamento antidialético para impactar o máximo de registros no córtex cerebral do seu filho para acionar o processo de formação de cadeia de pensamento de maneira mais profunda, para estruturar o eu. Eu vou falar sobre isso. Mas quero lhes dizer,
eu quero dizer que as relações humanas precisam de doses generosas do pensamento imaginário para você enxergar com generosidade e profundidade o outro. Vou dar um exemplo claro. Se alguém te ofende, quem já foi ofendido aqui? Levante as mãos. Quem já foi traído aqui? Levante as mãos. Quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Quem nos trai são os amigos. Os inimigos nos frustram. Só as pessoas que nós depositamos muito e vem tão pouco, um golpe por detrás, é que formam um processo de traição. Muito bem. Se você for dialético, diante de uma ofensa ou diante de uma situação mais grave, uma traição, você vai reagir pelo fenômeno bateu, levou. Você vai descrever a traição, se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo, vai se colocar na retaguarda como um pobre miserável diante das agruras da existência. Mas, se você, como nós ensinamos no nosso instituto, nos nossos cursos, aprender a treinar o seu eu para desenvolver o pensamento antidialético, você vai ter intimidade com a arte da pergunta e vai começar a questionar: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? O que está por detrás da cortina dos seus comportamentos? Quando você liberta o pensamento antidialético, você enxerga por múltiplos ângulos e você se torna um consumidor emocional responsável. Todos nós ficamos preocupados em economizar energia, porque um dia vai haver problemas na humanidade, economizar águas, porque vai haver escassez hídrica. Todos nós somos preocupados a não consumir além do que nós ganhamos, mas não somos treinados, equipados para consumir energia emocional de maneira responsável. Aliás, nós aumentamos o índice GEI, gasto de energia emocional inútil. Vamos fazer um teste, você gasta de maneira útil a sua energia? Quem sofre por antecipação? Levante as mãos aqui. Gasto de energia inútil. Quem resgata mágoas com facilidade? Levante as mãos aqui. Gasto de energia inútil. Quem se preocupa demais com o que os outros pensam e falam de si? Gasto de energia inútil. Tem gente que se preocupa tanto que nem levanta as mãos direita. Quer ver um exemplo? Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Significa que você gasta tanta energia que não consegue repor no sono. O sono não é reparador. Então, o índice GEI é muito importante. Quanto maior o índice GEI, mais você gasta energia de maneira inadequada. Quanto mais o índice é baixo, mais você tem um caso de amor com a sua qualidade de vida. Portanto, você percebe que toda vez que nós falamos sobre o funcionamento da mente, não apenas é útil para o autismo, para a depressão, para pânico, para transtorno obsessivo-compulsivo ou psicoses, mas é útil para toda a economia psíquica. Porque lá dentro as coisas não são muito segmentadas. Nós estamos começando a descobrir algo, eu já tinha visto há pelo menos 20 anos isso, que as doenças, os diagnósticos, eles servem para o profissional, mas não servem muito para o paciente, porque senão você pode encarcerá-lo num diagnóstico. Ah, ele é bipolar. Ele é um fóbico. Ou ele é um psicótico. Isso é um câncer. Isso sequestra o ser humano de maneira inadequada, aviltante, criminosa até, porque lá dentro o funcionamento da mente não respeita muito esses diagnósticos. O diagnóstico é importante apenas para nós adequarmos o tratamento, darmos medicamentos, estabelecermos algumas técnicas, mas não serve para você minimizar, mitigar a sua grandeza como ser humano. Cada ser humano é uma estrela viva e única no teatro da existência. Muito bem. O pensamento antidialético, ele é formado primeiro que o dialético ou não? O que vocês acham? Quem é formado primeiro? O pensamento dialético precisa dos símbolos da língua, dos códigos dos sinais. O pensamento dialético nas crianças surdas precisa da linguagem Libras. O pensamento antidialético é o pensamento imaginário. Ele não obedece à linearidade dos códigos. Ele está presente no feto. Ele está presente no feto, é por isso que
pessoas cegas sonham com cores. Ainda que não sejam exatamente as cores do espectro da luz. É por isso que pessoas cegas desenvolvem um rico imaginário. Imagens mentais, constroem personagens, ambientes e circunstâncias. O mais complexo de todos os pensamentos está na aurora da vida fetal. O fenômeno RAM, ele registra o feto succionando o dedo, as pressões do líquido amniótico, a pressão uterina, ele registra os malabarismos prazerosos do feto, as experiências dos metabólitos que excitam o córtex cerebral, o metabolismo também do feto e assim por diante. E ali, um outro fenômeno começa a entrar em cena, chamado gatilho da memória, que vai ter a responsabilidade de abrir um outro fenômeno inconsciente chamado janela da memória. Bom, por não termos estudado a unidade básica do psiquismo humano, ou mente humana, que é o pensamento, nós achávamos que apenas o eu constrói pensamento. Bom, então eu construo as ideias que eu quero. Eu quero pensar nas minhas filhas, eu quero pensar num problema que eu vou resolver amanhã. O meu eu, como piloto da aeronave mental, ele tem plena liberdade de operar os instrumentos. Mas eu te pergunto, vocês pensam apenas o que querem? Essa é a grande questão, nós sabemos que não. Então, uma das coisas que eu fiquei claro na minha produção de conhecimento, que além do piloto eu, existem copilotos que lê a memória sem autorização do eu, e isso torna a mente humana extremamente complexa, mais complexa do que os psicanalistas, como Freud, Jung, Adler, do que os comportamentalistas, como Skinner, Goldstein e tantos outros. Somos tão sofisticados, tão complexos, que quando nós não temos problema, nós os criamos. Quem cria seus fantasmas aqui? Levante as mãos. Parabéns. Dando palestra na Romênia para meus leitores e médicos e psicólogos, eu disse que na Romênia nós temos a lenda do Drácula na Transilvânia. Mas os maiores vampiros que sugam a nossa tranquilidade, nós os fabricamos com muita frequência nos bastidores da nossa mente, nos porões da nossa mente. Sofrer por antecipação, preocupar-se demais com o que os outros pensam e falam de si, detalhismo, valorizar picuinhas, hipersensibilidade, pequenos problemas têm um impacto muito grande, necessidade neurótica de ser perfeito, quando nós erramos, falhamos, nós nos punimos. Ou seja, tem uma série de fantasmas emocionais que assombram a nossa mente e não percebemos que tudo isso está ligado à construção de pensamentos dialéticos e antidialéticos, e muitas vezes não é o nosso eu, o piloto da aeronave mental, que instrumentaliza ou os constrói. Há fenômenos inconscientes que lê a memória sem autorização do eu, e eles são vitais. Falei do primeiro fenômeno, gatilho da memória, e falei do segundo, janela da memória. Vocês estão entendendo cada verbo que eu estou conjugando tempo espacialmente, não é assim? Cada substantivo, cada adjetivo, cada cadeia de pensamento. Quem está checando as minhas palavras? É o seu eu? Veja bem, a memória humana é milhares de vezes mais complexa que a cidade de Ribeirão Preto. Milhares de vezes. Milhões de endereços, ruas, avenidas, arquivos. Como é que você entende cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente? Não é a tarefa do eu. Como piloto, o eu não tem essa habilidade de fazer uma varredura rápida e precisa. O gatilho da memória desenvolve uma especificidade surpreendente, abrindo milhares de janelas para que possamos ter assimilação das ideias, das imagens mentais, milhares e milhares que nós temos contato durante o dia. Por isso que toda discriminação ilógica e inumana. Nunca houve celebridades e anônimos. Por isso que eu sou contra o culto às celebridades. Claro que é ótimo nos abraçarmos, tirarmos fotos, porque contribuímos um com o outro. Mas o que a mídia faz é uma paranoia. Um simples ator de Hollywood ganhando um Oscar, ele vira quase um semideus. Isso é uma estupidez da inteligência. Não há gigantes. Todos nós somos
caminhantes que andam no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Todos nós entramos na memória em milésimos de segundos através do auxílio desses fenômenos inconscientes que faz com que haja o espetáculo da identificação do mundo que nós contactamos. Sem esses fenômenos auxiliares, sem esses mordomos da mente humana, como eu falo na teoria da inteligência multifocal, nós não seríamos quem somos. Todos os dias você detecta milhares de imagens, rápida e automaticamente, não como função do eu, mas como função desses fenômenos inconscientes. Por vezes, dirigimos um carro por dezenas ou centenas de quilômetros e, de repente, como eu cheguei aqui, hein? Nunca ficaram impressionado? Nós passamos por barreiras, por tantos outros carros e parece que nós chegamos lá automaticamente. Na verdade, foi num processo automático. O gatilho da memória, ele também é chamado fenômeno da autochecagem automática da memória, abrindo múltiplas janelas e nos levando a realizar múltiplas tarefas. É por isso que quando uma pessoa amputa uma perna, ela sente que a perna está lá ainda, porque o gatilho é detonado, abre janelas e é uma perceptividade de uma perna que não existe mais. São fenômenos inconscientes. Sem eles não seríamos o que somos, mas com eles também temos sérios problemas. Veja uma pessoa com claustrofobia. Ele é seguro, ela é segura, tranquila, serena, e promete: eu não vou entrar em desespero quando entrar no elevador. Quando entra naquele pequeno espaço, antes do eu, do piloto da aeronave mental, consciente, entrar em cena, detona-se o gatilho, abre a janela killer ou traumática, que tem um alto volume de tensão, bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Sua segurança se dilui como o gelo no sol do meio-dia. Por isso que pessoas inteligentes também desenvolvem ataques de pânico. Médicos, quantos médicos já não tratei? Cardiologistas sabem que o coração está ótimo. Fez tomografia, cintilografia, não há problemas no coração. Mas, quando tem uma taquicardia, uma opressão no peito, detona o gatilho, abre uma janela traumática ou killer, o volume de tensão bloqueia milhares de outras janelas e o eu simplesmente é escravo desses dois fenômenos tão úteis, mas que pode nos encerrar em determinadas masmorras. Agora vocês vão começar a entender por que as crianças autistas têm comportamentos repetitivos. Elas enfileiram e repetem ou ordenam de maneira aviltante uma série de objetos. Se desligam do mundo. Vocês vão começar a entender que o ser humano, ele vive com muito mais intensidade do que nós imaginamos a síndrome do circuito fechado da memória. Podemos nos fixar numa janela e não conseguir abrir a nossa mente para outras possibilidades. Mas eu vou construir esse raciocínio ainda, eu preciso dar uma série de passeios, eu preciso ainda confundir vocês, para que vocês consigam entender esses fenômenos, pelo menos minimamente. Veja uma pessoa que promete para si que não vai sofrer por um filme de terror. Quem gosta de filme de terror aqui, levante as mãos. Quem detesta filme de terror aqui, levante as mãos. Ótimo. Mas, de repente, eu vou fazer um estudo com vocês. Vou colocar vocês numa sala e vou dizer, uma sala bem iluminada, e vou dizer, eu vou ligar um filme de terror e saibam que por detrás de cada cena tem um diretor, tem alguns câmeras, tem um iluminador, tem um artista plástico, tudo aquilo é balela. Você vai prometer para si que não vai sentir pânico, medo. E realmente os filmes, eles seduzem os leitores. Vários livros meus vão se tornar filmes daqui para frente, só pegando o gancho. O Vendedor de Sonhos, O Futuro da Humanidade e Felicidade Roubada. Bom, está lá, você diante da cena. De repente, você prometeu para si, sabe que tudo aquilo ali é uma construção fictícia. Quando começa a cena de terror, eu vou apagar um pouco a luz. A porta range,
Quem entra em cena, em primeiro lugar, no primeiro ato do teatro mental? O eu ou os fenômenos inconscientes? Fenômenos inconscientes. Gatilho e janela da memória. Numa velocidade espantosa, milésimos de segundos. E qual que é a propriedade de uma janela traumática? O volume de tensão é tão grande, bloqueia, como eu disse, milhares de outras janelas. E qual síndrome que desenvolve? Síndrome do circuito fechado da memória. Todas as vezes que vocês fecham o circuito da memória, vocês vão claudicar, tropeçar. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão cometemos os maiores erros da nossa vida. É por isso que a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio, a cada 40 segundos uma pessoa se mata pelas próprias mãos, mas nenhuma delas quer morrer. Nenhuma delas quer tirar a vida, porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Mas por que essas pessoas tiram suas vidas? Está em expansão, aumentou em 40% o índice de suicídio de jovens de 10 a 15 anos. Estamos preocupadíssimos, porque estamos na era da indústria do lazer e, infelizmente, diante da geração mais triste que já pisou nessa terra. Quando entra numa janela killer, onde há autopunição, autoabandono, sentimento de culpa, de raiva, inveja, vingança, o eu não consegue encontrar milhares de janelas ou arquivos com milhões de dados e, consequentemente, não se dá respostas inteligentes nas situações estressantes. É por isso que, quando vocês estão num foco de tensão, alguém te ofendeu, rejeitou, criticou, a melhor resposta é não dar resposta. É fazer a oração dos sábios. Se você estiver diante do seu filho, por favor, ele te frustrou ou não dê uma resposta rápida. Se você tem um filho com autismo e ele acabou de te decepcionar ou causar um tumulto no ambiente, por exemplo, eu lembro de um paciente que ele veio para mim com essa característica. Ele, quando estava no aniversário, tirava por cima do bolo e destruía todas as festas. Além dos comportamentos repetitivos, ele era capaz de tirar um osso de um Doberman, de um cachorro que ele não conhecia. E se ele passar por uma avenida onde caminhões trafegando, carros trafegando em alta velocidade, ele passava sem olhar. Porque ele não construiu vínculos com o mundo. Não foi registrado milhares de experiências que financiam medo, a preocupação com a integridade, a experiência do recuo. O eu dele não estava sendo formado para proteger a vida. Era um garoto numa situação grave, que passou por muitos médicos, inclusive na Alemanha, mas teve uma melhora surpreendente. Eu vou explicar para vocês por quê, os mecanismos que eu tenho usado. E vou escrever livros sobre isso, ainda não tive tempo para entrar nessa seara ainda. Queridos amigos, num foco de tensão, quando você estiver estressado, recolha as armas. O teu eu tem de ser gestor da mente humana. Grave isso por toda a sua história. Daqui para frente, a ciência tem de falar isso. O eu tem de aprender a ser gestor da mente humana, tem de aprender a ser gestor da emoção, senão nós podemos ser ricos, miseráveis, morando em palácios, celebridades opacas, poderosos, fragmentados. Podemos sabotar as nossas habilidades profissionais e, como jovens, podemos sabotar o nosso futuro socioprofissional. É muito importante que o eu respeite as janelas traumáticas. Você tem de saber que na sua mente há mais armadilhas do que as armadilhas colocadas nas guerras, utilizadas subterraneamente para causar transtornos. Talvez ela não imploda os nossos pés, braços, mas elas podem implodir nossas relações. Num foco de tensão, vocês têm de entender que quando entramos numa janela traumática, a melhor resposta é fazer a oração dos sábios, o silêncio subserviente. Talvez por isso que o maior educador da história, ele, quando estava há 2000 anos, numa situação extremamente cálida, veio um grupo de carrascos de uma mulher
que foi pego em flagrante adultério, eles perguntaram para ele, qual o seu veredito? Que respostas ele deu? Parabéns, falaram a segunda resposta. A primeira resposta foi não submeter à ditadura da resposta. Um grande educador, ele se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Hoje, ontem, essa semana, milhares de alunos foram traumatizados dramaticamente porque os professores, quando viram a rebeldia, a agressividade, a atitude inadequada do aluno, eles exporam, eles humilharam publicamente esse aluno, estimularam o fenômeno RAM a registrar numa janela killer especial ou traumático especial chamado duplo P, duplo poder. Poder de sequestrar o eu e poder de levar o aluno a pensar e repensar continuamente, registrar mais experiências dramáticas, pensamentos e emoções angustiantes, fazendo com que aquela janela se torne um núcleo de habitação do eu, metaforicamente, para vocês entenderem, estou usando uma linguagem mais acessível e democrática, é como se fosse um bairro doentio que te aprisionou, ou que os aprisionou na cidade da memória. Nesse exato momento, a pais comparando filhos, a parceiros destruindo os seus relacionamentos, porque elevaram o tom de voz, gritaram, humilharam, puniram, sem saber que nos primeiros 5 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida, palavras que jamais deveriam ser ditas, atitudes que jamais deveriam ser expressas. Voltando ao exemplo do maior educador da história, independente de uma religião, aliás, as religiões cometeram um erro crasso por não ter estudado o funcionamento da sua mente, pelo menos o básico para se entender, para extrair as ferramentas que ele utilizou para formar mentes brilhantes a partir de mentes tão conflitantes como eram os seus discípulos. O melhor deles, João, era um tanto bipolar. Por um lado era amável e gentil, por outro lado não suportava pessoas que viviam, que não andavam com o seu mestre, não suportava contrariedades. Bom, eu quero dizer que ele escrevia na areia quando o mundo desabava sobre ele. E ele escrevia na areia porque ele não desenvolveu um silêncio qualquer, mas um silêncio proativo. Ele devia estar usando o princípio da sabedoria na filosofia. Que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem saber que lágrimas ela chorou e que lágrimas nunca foram vivenciadas no teatro do rosto? Que perdas, que crises, que abandonos. Então ele escrevia e ele libertava o mais excelente de todos os pensamentos. Qual é? Pensamento lógico linear ou pensamento antidialético? Antidialético imaginário. Ele enxergava aquela mulher por múltiplos ângulos. Toda vez que você enxergar por um único ângulo, você vai machucar as pessoas mais caras. É por isso que não há nenhuma garantia que um romance que começa no céu da paixão vai ter sustentabilidade. A maioria termina no inferno dos atritos. 80% dos romances terminam no inferno dos atritos porque começam aquela paranoia do fenômeno bateu, levou, lógico linear, como eu já comentei com vocês. Bom, ele preservou, o mestre dos mestres preservou a sua capacidade de pensar. No segundo momento, inquirindo a resposta, aí sim, ele disse um pensamento lógico linear, mas que sintetizava o topo da psicologia, das ciências jurídicas e da sociologia. Ele não impediu o julgamento, ele mudou a base do julgamento. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. E esse pensamento dialético foi fruto do pensamento imaginário ou antidialético. A melhor resposta racional não pode ser fruto apenas estritamente do pensamento linear. Tem de ser através do pensamento multiangular, multifocal. É por isso que boa parte dos pais perde os seus filhos, eles não os respeitam, os professores não conseguem ganhar notoriedade, não são admirados pelos seus alunos, e parceiros e parceiras acabam destruindo o prelúdio, o afeto, e executivos e colaboradores também destroem o que eles têm de melhor. O executivo, em especial, não consegue extrair as habilidades mais excelentes dos seus colegas de trabalho. Muito bem. Aqueles homens saíram de cena, e chegou ele e a mulher, e ele disse,
mulher, aonde estão seus acusadores? Ele fez uma pergunta ou perguntou com quanto, ou ele indagou, ou ele fez uma pergunta para interiorização, reflexão, ou ele quis saber com quantos homens ela dormiu? Ele era gentil. Ele era gentil. Ele era multiangular. Ele nunca expunha o erro publicamente de ninguém. Ele corrigia em particular e elogiava em público. E mesmo quando corrigia em particular, ele valorizava o ser humano que errava mais do que o seu próprio erro. Ele era generoso. Ele formava pensadores. É muito diferente como anda a educação mundial. Eu tenho sido publicado em mais de 70 países e eu tenho dito que, apesar dos professores serem os profissionais talvez mais importantes do teatro social, a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, porque bombardeia o córtex cerebral com pensamento lógico linear, com milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas nos calamos sobre o mundo que somos, as ferramentas para nos tornar autores da própria história. Veja bem, aproveito tudo isso para dizer, uma criança nos primeiros anos pergunta muito ou pouco, porque ela liberta qual tipo de pensamento em destaque? Antidialético. Quando você coloca as crianças na escola, elas continuam perguntando pouco ou muito? As crianças se inibem e elas acabam perguntando pouco. 70% a 80% das crianças e adolescentes têm reações de timidez e insegurança. Raramente alguém levanta as mãos para perguntar, e quando levanta, com muito desconforto, porque a educação mundial é lógico-linear, e é por isso que até nas teses de mestrado e doutorado estamos com dificuldade de produzir conhecimentos com grandes consequências. Tudo é muito programado, tudo é muito lógico, tudo é muito controlado até pelos orientadores. E deveria haver um processo saudável de rebeldia, ou seja, andar por ares nunca antes respirados. Porque quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Você deve aprender a se perder para se achar, para poder amar as pessoas, se entregar por elas, julgar menos, abraçar mais, criticar menos e apostar mais. Bom, agora eu vou usar isso para explicar alguns fenômenos ligados ao autismo. O eu, ele precisa de milhões de experiências arquivadas para se estruturar. Quando uma criança fala, mamãe, eu quero água, com todas as dificuldades fonéticas, ela definiu que uma pessoa que não sabe direito quem é, mas que chamou de mãe, um agente que vai satisfazer os seus desejos. O desejo de suprir a sua necessidade, a sua sede. E ela conjugou um verbo, ainda que tempo espacialmente errado. Só do fato dela conjugar o verbo é algo fenomenal. Porque as crianças autistas mais graves não conseguem desenvolver uma relação tempo-espaço. E nem conseguem identificar os agentes. E quando ela fala, eu quero água, ela identificou a palavra eu. E é impressionante, todos os casos graves que eu atendi de autismo, e eu atendi a vários casos que, como eu disse, que passaram na mão de excelentes profissionais, e usava algumas técnicas que começavam a estimular o fenômeno que registra tudo automaticamente. Como é que ele chama? Fenômeno RAM, registro automático da memória. Quando eu começo a registrar, eu vou, ao mesmo tempo, alimentando dois outros fenômenos inconscientes. Gatilho e janelas. Para que o eu, com 1 ano, 2 anos, uma criança comece a definir quem é o agente que vai satisfazer a sua necessidade, começa a ter a relação tempo-espacial, vocês imaginam o que tem de ter na base. É a ponta do iceberg, é a fonética, mas na base tem de ter milhões de experiências, pelo menos centenas de milhares, que estão sustentando a construção de cadeias de pensamento. Claro, a criança ela é rica em imaginação, só que a comunicabilidade verbal precisa dos códigos. Então, canalizar o antidialético para o dialético, para o pensamento lógico linear, não é fácil. Por isso tem que ter uma base antidialética para canalizar o dialético.
Bom, imagine o caso dessa criança um dos casos que eu atendi e que tirava um osso de Doberman e que causava um escândalo em todas as festas de aniversário. Os pais, então, começaram a não levá-lo e veio até mim com 6 anos de idade, numa área muito tardia. É sempre bom atuar nos primeiros anos de vida. Aquela criança não sabia quem era, não tinha nenhum relacionamento com a mãe, com o pai. Se o pai ou a mãe estivesse ali, ou qualquer outro empregado, era a mesma coisa. Ela não sentia fome, ela não pedia comida, portanto. Os pais tinham que adivinhar quando ela estivesse com fome. E ela não tinha nenhuma noção de perigo. Ela colocaria a sua vida em risco completamente. Não podia ficar 1 hora sem ninguém. Primeira vez que eu atendi, claro, derrubou tudo no meu consultório. E eu tive uma conversa muito franca com os pais. Eu não sei até onde eu posso ajudar essa criança, mas eu sei que se ela tiver um córtex cerebral preservado, se não teve um déficit de oxigenação importante no parto, e se ela não tiver um problema genético também significativo que dificulte o processo de registro, nós podemos acionar os fenômenos inconscientes a partir de algumas técnicas. Em destaque, a técnica da teatralização da emoção para a excitação do fenômeno RAM, para o registro de experiências, para, consequentemente, estimular a ação dos copilotos gatilho e janela da memória. Aí, além dos 2 copilotos, tem um outro que eu não disse e preciso dizer, chamada fenômeno do alto fluxo. O alto fluxo, ele gera a maior indústria do lazer, a maior fonte de entretenimento humano é produzida por um fenômeno que faz uma varredura sem autorização do eu, pelas janelas da memória. Vocês nunca ficaram assombrados com quantos pensamentos nós produzimos, quantas imagens mentais, cada coisa que surge na nossa mente? Nunca ficaram perplexos? Já ficou perplexo? É impressionante. Milhares de personagens, ambientes, circunstâncias. E quando dormimos? Nós estamos lá no sono, o eu está em repouso. Quem está em cena? O alto fluxo começa a ler a memória e construir personagens, ambientes, circunstâncias. À medida que constrói personagem, os outros 2 copilotos, gatilho e janelas, são abertas. Então, esses 3 copilotos, alto fluxo, gatilho e janela, são diretores de cinema, são engenheiros incríveis que constroem, sem uma direção lógica, toda uma fonte de pensamentos, emoções e imagens mentais e também de pensamentos dialéticos. Portanto, o fenômeno do alto fluxo, ele é vital. Sem ele, nós desenvolveríamos uma depressão coletiva. Sem ele, a nossa espécie não suportaria. Não basta ter televisão, esporte, música, não basta ter a natureza, a literatura, nem mesmo o sexo. A maior fonte de entretenimento é o mundo das ideias, das imagens mentais e pensamentos que nós produzimos no teatro da nossa mente sem autorização do eu, de maneira aleatória, uma varredura surpreendente. É por isso que nós estamos assistindo uma geração insatisfeita. Jovens se conectando com o celular, com redes sociais, conectando com o mundo, mas pelo fato de não estarem libertando o pensamento antidialético e também dialético, produzido a partir do alto fluxo, eles estão asfixiando a sua emoção. Por isso que estamos na era do entristecimento humano, embora diante da geração que tem mais acesso à indústria do lazer. É o maior paradoxo da atualidade. Talvez isso explique um pouco por que 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana, uma depressão. E talvez isso explique muito porque há muitos miseráveis morando em palácios, têm todos os motivos para aplaudir a vida, para se encantar com a existência, porque têm recursos financeiros, mas perderam a capacidade de contemplar o belo, de fazer muitas pequenas coisas, perderam a capacidade de libertar seu imaginário, se entreter, se distrair no teatro da sua mente. É muito sério. Quando você encontrar pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e não são, saiba que há várias causas, entre elas o fenômeno do alto fluxo não está sendo um bom diretor para inspirar, aspirar, produzir sonhos, estabilizar, motivar e assim por diante.
Cuidado, não fique demais nos celulares. Cuidado, não fique demais em games e internet. Cuidado, se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, como nós dizemos no coach emocional, no nosso instituto. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E nós vivemos numa sociedade de autoabandonados. De autoabandonados. Bom, agora, voltando para aquele exemplo. Aquele jovem, quando eu falei para os pais, se tiver preservado o córtex cerebral, e se nós usarmos a técnica da teatralização da emoção, é possível estimular o fenômeno RAM. Então eu pedi, por favor, não puna, porque punia. Chega no momento, principalmente o pai, que era médico, punia o filho. A mãe era mais generosa, afetiva. O pai não suportava todo o escândalo que o filho dava e toda a situação tensa que ele construía nos seus relacionamentos sociais. Não puna mais. Eu vou pedir para vocês super elogiarem toda vez que essa criança tiver uma reação saudável. E mostrarem entristecimento toda vez que ela te decepcionar. Mas isso não vai funcionar, pensavam eles. Mas se o córtex cerebral estiver preservado, vocês em alguns meses vão se surpreender se fizer essa técnica da teatralização da emoção. Eu quero também os seus professores, os professores dele aqui, quero a sua empregada, a voz, todas as pessoas não perdendo a oportunidade de promover o território da emoção, porque eu sei que tudo aquilo que tem mais intensidade emocional é registrado de maneira privilegiada. Se você fosse mapear a tua história agora, quais foram os momentos mais importantes, todos eles tiveram carga tensional, saudável ou doentia. Um abraço ou uma crítica, um apoio ou uma humilhação social, um beijo ou uma rejeição. Tudo aquilo que tem alto volume emocional leva o fenômeno RAM, registro automático da memória, a registrar janelas poderosas. Duplo P, killer, sequestra o eu, poder de sequestrar e poder de formar núcleo de habitação doentio, ou light, saudável, poder de libertar o eu e poder também de expandir o imaginário e assim por diante. Agora, eu te pergunto, vocês acham que tive colaboração dos professores? Dos pais? Da mãe eu tive. Do pai me deu muito trabalho. Das empregadas, contei muito pouco. Eu tinha que falar e refalar e dizer de novo. Toda vez que a criança dava um escândalo no colégio, era um transtorno. Eu tinha que explicar, por favor, essa criança merece todo o apoio. É um ser humano único, não a abandone. E algumas, como isso foi há 15, 20 anos, eu já não era, há 20 anos, ainda não tinha publicado meu primeiro livro. Eu dizia, explicava, mas minhas palavras não tinham impacto. Não tinham impacto. Ele foi expulso de vários colégios. E eu tive que aproveitar os professores mais sensíveis. E explicava esses fenômenos. Pensamento dialético, antidialético, fenômeno RAM, alto fluxo, gatilho da memória, janelas da memória, o eu. Explicava. E aqueles que me entendiam começavam a fazer de maneira adequada. E pouco a pouco começou a aurora. Começou o nascedouro da mais bela experiência. A criança decepcionou, eu estou muito triste com você. E não passe sermões, sai do lado. Claro que ele não entendeu a palavra triste, não entendeu a palavra, o verbo conjugado, o verbo ser, e nem a palavra eu, mas ela registrou algo diferente que não registrava. O fenômeno RAM arquivou uma janela que principiou uma das funções mais complexas da inteligência. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Era o início de um processo. E todas as vezes, todos os dias que a criança, ela fizesse qualquer coisa positiva, ela se acalmou por 10 segundos, ou pegou um copo de água e bebeu, os pais, os professores, todo mundo tinha que super aplaudir, valorizar, dar escândalos. E vocês não imaginam o que ocorreu.
depois de um mês, já era visível os resultados. A criança, quando ia fazer uma birra ou ter um comportamento repetitivo, ela observava o pai e a mãe, porque ela registrou algumas experiências que começou a produzir vínculos. Ou seja, o comportamento dela tem consequência no outro, ela quer o retorno prazeroso do outro, um abraço, um beijo, atenção. E pouco a pouco, os professores tomando essas atitudes, ela começou a desenvolver verbalização. Ela não conseguia falar a palavra eu, e ela dizia o nome dela, o Daniel, que é água. Começou a expressar as primeiras necessidades, gerando comunicabilidade que era vivenciada como um fenômeno espetacular, um show. Eu sabia que ela tinha 6 anos de idade e ela deveria ter algumas dezenas de milhões de experiências arquivadas no córtex cerebral e não tinha. Era uma corrida contra o tempo. Eu sabia que ela ia ser rejeitada cada vez mais da escola, ser um estranho no ninho. Eu precisava proteger essa criança de qualquer maneira. Assim, todos fazendo diariamente, dezenas de vezes, levou aquela criança a ter, aos poucos, a relação tempo-espacial. E nós vimos as lágrimas ao ver o resultado dela. Aí ela, aos poucos, definiu a palavra eu. Tão simples, mas que precisa de centenas de milhares na base para definir a sua identidade. Como é que você chama? Francisca. Você trabalha com o quê? Psicóloga. Francisca, a identidade, você é psicóloga, você é única no mundo, tem 7 bilhões de seres humanos, e você simplesmente é única em todas as suas particularidades e peculiaridades. E você define numa palavra diminuta, eu. Tão pequeno, e nós não valorizamos. Nós temos uma capacidade intelectual incrível e não valorizamos. Valorizamos se estamos com alguns quilos em excesso, valorizamos porque com o passar do tempo sofremos a ação da gravidade, tudo cai um pouquinho, mas não valorizamos o espetáculo da produção de pensamentos, tão nobre, tão importante. Queridos amigos, mas não foi uma tarefa fácil. Quando os professores apoiavam, a direção não apoiava e a criança tinha que migrar com outra escola. Mas pouco a pouco, ela começou a desenvolver a consciência crítica. O pensamento antidialético começou a ser canalizado pelo pensamento verbal dialético. E ela começou a ter a comunicação oral. E, aos poucos, criou tantos vínculos com as famílias, com os pais e com outras pessoas, que começou a comunicação não verbal. Mostrar afeto, carinho. E era interessante, aquele garoto chegou para uma professora obesa, pesava mais de 100 quilos, ela era de estatura baixa, e dizia para ela, Samira, você é tão linda, que olhos azuis maravilhosos, porque para ele, beleza está nos olhos de quem vê. Não tinha os parâmetros tirânicos de beleza que os nossos filhos adquirem a partir de 1, 2 anos. Padrão magérrimo, esquálido, desnutrido e doente. Os parâmetros eram outros. Ele era capaz de conversar com um médico, com o diretor de uma empresa, e até se tivesse o presidente da República, sem nenhuma inibição. E eu entendi claramente que muitos comportamentos nossos asfixiam a liberdade criativa, o pensamento antidialético e o pensamento dialético. Nós, pautados pelo fenômeno bateu-levou, ação e reação, apontando falhas nos comportamentos, apenas, sem compartilhar nossas experiências, sem ensinar os nossos filhos a se interiorizar, a pensar antes de reagir, a expor e não impor as ideias, bloqueamos muito mais do que ensinamos. Por favor, aproveito para pedir uma coisa. Para libertar o pensamento antidialético e canalizá-lo pelo pensamento dialético mais excelente, é necessário dar aquilo que o dinheiro não compra, o capital das experiências.
você tem de falar das suas lágrimas para o seu filho aprender a chorar as deles. Tem de falar das suas perdas e dificuldades para que seus alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para alcançá-lo. Por favor, você tem de dar o que você tem de melhor, você mesmo. Os pais que têm filhos autistas, nunca se esqueça, a melhor pedagogia no mundo todo, sabe-se que o tratamento tem pouca eficiência, mas eu te digo, pode ter mais eficiência do que vocês imaginam. Vocês precisam dar a si mesmo. Vocês precisam ser pedagogicamente escandalosos. Vocês precisam aplaudir, abraçar, encantar todos os dias, incansavelmente. E de vez em quando decepcionar, mostrar emoção para desenvolver a empatia. E pais que não estão fazendo isso, filhos, entre aspas, normais, estão desenvolvendo sociopatia coletiva. Eles machucam e ferem, não sentem a dor dos outros. São autoritários, têm a necessidade neurótica de controlar seus pais. Estou preocupado em todos os lugares, em todos os países que eu dou conferência, os pais que dão demais o mundo de fora e não dão a si mesmo, cometem quase que um asfixiamento das mais importantes habilidades socioemocionais. Aquilo que o dinheiro não compra, o capital das experiências, é extremamente relevante, inclusive para dar sustentabilidade para os romances. Sim, você pode dar presentes, você pode dar joias, você pode dar flores, mas nenhuma joia, nenhuma flor substitui o que você é. Por isso, eu vou dar aqui uma ferramenta e quero que vocês repitam, tá ok? Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Mas eu posso contribuir com os outros quando eu desenvolvo ferramentas como ser simpático, carismático e empático. Simpático, distribui sorrisos e cumprimentos. Pais que querem que seus filhos sejam bem-humorados, eles são pessimistas mórbidos, carrancudos. Não cumprimenta o porteiro do prédio, o garçom, e nem manda o recado para a cozinheira ou para o cozinheiro. Como é que vai relaxar, produzir janelas light que relaxam os seus filhos? Não tem jeito. Então, quando nós somos simpáticos, nós plantamos janelas light. E carismáticos, quando nós, como eu disse, teatralizamos a emoção e elogiamos, ao invés de apontar falhas, nós dizemos o tanto que eles são importantes. Aí, no segundo momento, você aponta a falha. No segundo momento, você fala o não. No segundo momento, você coloca o limite. Mas primeiro você elogia. Depois, você estabelece os critérios dos limites. E também, pais empáticos, ou casais empáticos, são aqueles que dizem palavras nunca ditas. São aqueles que são capazes de falar, obrigado por você existir. Aonde eu errei e não soube. O que eu posso contribuir para te tornar mais feliz. Quem não é empático, e especialmente carismático, não consegue ser um engenheiro de janelas light, vai sempre causar problemas no relacionamento. Sabe aquelas pessoas que não se separam, mas brigam a vida toda? Eles viciaram o circuito da memória em apontar falhas, ao invés de libertar o imaginário, o pensamento antidialético um do outro. Tudo isso, então, tem um reflexo nas crianças autistas, em todo o desenvolvimento das demais crianças. Nós precisamos aprender a percorrer o território da emoção e utilizar a gestão da emoção para construir relações saudáveis. Não é uma tarefa tão simples, porque a educação está viciada. Como eu disse, bombardeia-nos com milhões de dados sobre o mundo de fora, mas não nos ensina o eu ser treinado como gestor da nossa própria história. O eu ser treinado como administrador da emoção. O eu ser treinado para ser empático e carismático. O eu ser protagonista e não um simples espectador na plateia, no teatro da existência. Queridos amigos, ninguém muda ninguém, mas podemos muito mais do que imaginamos levar o outro mesmo a ele reescrever a sua história. E, principalmente, escrever os capítulos mais importantes da sua vida nos momentos mais difíceis da sua existência.
Muito obrigado por ter me ouvido. Muito obrigado por existirem. Muito obrigado por serem apaixonados pelas crianças. Obrigado, Zalice. Então, eu vou abrir um pequeno espaço agora para perguntas. E quem quiser tirar qualquer dúvida sobre o Instituto, os cursos, por favor, tem vários membros da nossa equipe aí. E eu gostaria muito que vocês tivessem, vai haver bolsas aqui também, que vocês participassem desse treinamento. É maravilhoso, é fantástico. Nós democratizamos o acesso e estamos utilizando os recursos para atuar em jovens em situação de risco. Nós queremos adotar os orfanatos do Brasil, quem sabe possamos adotar todos os orfanatos e também dar conferências e treinamentos para todos os institutos das crianças autistas. Você queria falar alguma coisa, Bruno? Eu vou limitar a 3 perguntas, porque vai ter autógrafo e a livraria vai se fechar, então. Pois não, por favor. Geral usando, ficando cada vez mais presa, né, no aplicativo, no celular, enfim. E isso tem tornado as pessoas aquilo que estavam da empatia. Da empatia. A pessoa não desenvolve e se sente livre para fazer o que quiser atrás de um monitor ou de um celular. E eu queria saber, assim, de você, como a gente pode controlar isso. Por exemplo, um conhecido ou algum parente ou filho, ou como a gente pode mostrar um caminho melhor ou controlar essa coisa da tecnologia. Parabéns. Como é que é seu nome? Eduardo. Por favor, aplauda Eduardo. Parabéns pela inteligente pergunta. Não apenas cocaína, crack, heroína e outras drogas viciam. Celular também vicia. O excesso de uso de aplicativos, games, internet pode fechar o circuito da memória e fazer com que as pessoas tenham mecanismos repetitivos. Nas crianças autistas, como as janelas foram formadas inadequadamente em quantidade e qualidade, as crianças ancoram-se em algumas janelas e têm comportamentos repetitivos. Mas é quase que inacreditável que na era do celular nós estamos simulando uns flashes de autismo. As crianças e adolescentes e também adultos estão alienados cada vez mais. Necessitam de ficar conectados com o mundo porque não conseguem se conectar consigo mesmo. É a sociedade autista. E eu quero dizer que grande parte das pessoas no mundo, na atualidade, que usam o smartphone à exaustão, eles não conseguem ter a solidão criativa. Criança e adolescente que ficam 5 minutos sem atividade já gritam, não tem nada para fazer. E sem a solidão criativa não existe a interiorização, a elaboração de experiências e a capacidade de construção de cadeias de pensamentos e, consequentemente, a construção de relações saudáveis com vínculos estáveis e uma emoção mais profunda. O que está ocorrendo é a síndrome do pensamento acelerado pelo excesso de informação. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Bom, eu já perguntei quem acorda cansado. Quem tem déficit de memória aqui? Levante as mãos. Ou esquecimento. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Tem gente tão rápida aqui. Levanta as mãos. Não é que eles são lentos, é que nós somos rápidos. Quem sente que tem déficit de paciência? Levante as mãos. Dores de cabeça. Dores musculares. Bom, eu vou ter que internar metade de vocês aqui. Na verdade, uns 80%. Os melhores profissionais estão com a síndrome do pensamento acelerado. Os adultos são ótimos para as empresas, mas carrascos de si mesmos. O problema é que as crianças, sem um aporte de janelas saudáveis, light, que financiam habilidades não cognitivas, como colocar-se no lugar do outro, pensar antes de reagir, expor e não impor as ideias, proteger a emoção e assim por diante, habilidades não cognitivas, porque as cognitivas, memória, pensamento, raciocínio, a exaustão, elas são utilizadas e expandidas. Essas habilidades não cognitivas são fundamentais para que o eu se torne autor da própria história.
O problema é que uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente e causamos um transtorno sem precedente e estamos confundindo a síndrome do pensamento acelerado, com muita humildade, que eu descobri, e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E médicos estão receitando no mundo todo Ritalina e outras drogas, quando, na verdade, o que se tem que mudar é o estilo de vida, porque senão haverá sérias consequências para o processo de formação da personalidade. Quais são as recomendações que nós estamos dando? Criticar cada ideia perturbadora no exato momento em que elas aparecem, duvidar de tudo aquilo que nos controla no silêncio da nossa mente, porque tudo que nós queremos nos controla. Se o que queremos é doentio, isso pode ser uma armadilha mental. Confrontar cada falsa crença e crença limitante. Não ser um agiota da emoção, doar-se e cobrar demais o retorno dos outros. E nem ser um autoagiota, cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si, como eu disse, se torna um algoz de si mesmo. Aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Ok? Então, obrigado pela sua pergunta. Eu espero ter ajudado. Pois não, Zé Luiz. O senhor citou uma passagem na Bíblia, né? Onde o mestre dos mestres, realmente, nós cremos dessa forma. Ele teve uma resposta maravilhosa para aqueles algozes que estavam ali, querendo tirar dele uma outra resposta. Então, a gente vê que tem muitas passagens que influenciam nas nossas vidas, e eu posso testemunhar isso na minha também, porque houve mudanças. Então, até que ponto essa área espiritual tem influência na vida de uma pessoa, no seu ponto de vista? Muito obrigado. Se puderem aplaudir o Zé Luiz, por favor. Antigamente nós achamos que a espiritualidade ela apequenava o ser humano. Hoje nós consideramos que uma espiritualidade inteligente, capitaneada por ferramentas que protegem a emoção, gerencia pensamentos e que considera o meu diferente como um ser humano único, sem a necessidade de torná-lo meu igual, é fundamental para o desenvolvimento da saúde emocional, das habilidades socioemocionais e assim por diante. Portanto, independente de uma religião, se as pessoas aprendem através dos ensinamentos básicos tais ferramentas, e essas pessoas conseguem, diante do caos, crises e perdas, de acordo com pesquisas, inclusive internacionais, ter mais capacidade de resiliência, mais capacidade de suportar contrariedades e escrever capítulos nobres em dias dramáticos. Claro que eu sou amigo de muitos ateus, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra, talvez mais do que Nietzsche, do que Marx, do que Sartre, quando eu estudei a inteligência desse grande educador que mudou o traçado da história e me curvei diante da sua inteligência, me curvei diante do funcionamento da sua mente e me tornei um ser humano sem fronteira. Hoje eu creio em Deus, mas não defendo uma religião. Tenho amigos em todas as religiões, muitos amigos padres, pastores como José Luiz, muitos amigos que são budistas, islamitas, e hoje eu considero que a busca por Deus não é a busca de um cérebro apequenado, mas a busca de um cérebro apaixonado pela vida e que quer escrever capítulos nobres nos dias mais dramáticos da sua existência. Portanto, essa é a minha simples visão sobre isso, tá? E ele, sem dúvida nenhuma, foi o maior gestor da emoção humana. E veja bem, Judas, no ato da traição, para a sombra da psiquiatria, ele teria que ser preso por uma janela killer e fechar o circuito da memória. Mas ele disse: amigo, para que vieste? Nunca um traidor tratou com tanta dignidade uma pessoa traída. Quase Judas se transforma num grande pensador, esse era o objetivo dele, mas infelizmente esse aluno, ele entrou numa janela killer, duplo P, que tinha sentimento de culpa e encarcerou seu eu e atentou contra a sua vida. Portanto, por favor, também independente da religião que vocês creem, sejam seres humanos sem fronteira. Abraços diferentes para que vocês transformem a vida num espetáculo único e imperdível. Muito obrigado. Quem mais? Eu entendi a parte do elogio, que eu gostei.
E como eu faria para mostrar que eu não gostei? Porque normalmente a gente tira a criança da situação, a gente fala que não gostou, que aquilo não pode, que aquilo é feio. Como que eu demonstro que eu não gostei? Parabéns. Você deve fazer a técnica da teatralização da emoção para registro de experiências, para estimular a construção de pensamentos várias vezes por dia. Você não pode perder a oportunidade. E na questão das experiências estressantes, onde há erros de comportamentos, crises e comportamentos repetitivos, não adianta você falar dialeticamente, porque a criança não consegue assimilar verbos tempo espacialmente e toda a dinâmica lógica. Você pode falar dialeticamente, mas tem que haver um alto volume emocional também, evidenciando que está triste. Mamãe está muito triste com você, entendeu? E sai do lado, não fica naquele discurso. E você vai fazer várias vezes, e aos poucos ele vai percebendo que o comportamento dele, inadequado, gera consequências emocionais em você, e você não deu retorno para ele que ele gostaria que desse, porque você o fez elogiando constantemente. Então ele vai colocando-se aos poucos no seu lugar, estabelecendo os pontes interpessoais. São mecanismos inconscientes, jogos de janelas altamente sofisticados. Você entendeu? Não passe sermões, não fique apontando falhas extensivamente. O seu filho precisa do ribombar da sua emoção. Você tira daquela situação, exatamente, mostra com muito... Você não vai ter resultado imediato, mas à medida que consiga registrar e que o córtex cerebral, obviamente, tem que estar preservado para isso, e normalmente está preservado, mesmo numa criança que tem limitações no córtex, nós podemos empilhar melhor as informações, as experiências, entendeu? Podemos otimizar o processo, enfim. Se você fizer constantemente, mas não só você, como a criança autista, ela, como eu disse, perdeu a oportunidade de registrar milhões, dezenas de milhões de experiências, então ela está atrasada. É um jogo contra o tempo. Todo mundo tem que participar constantemente. Depois você vai partir para os desafios, criar situações, por exemplo, se ela tem medo de alguma coisa, você cria situações onde você simula, por exemplo, se ela tem medo do escuro. Ora, vamos apagar a luz. A mamãe está aqui, entendeu? E você vai criar todo um teatro onde há desafios para estimular o fenômeno RAM, para operar o registro. Você tem de ser criativa. E aos poucos você vai transferindo o capital das suas experiências e a sua sensibilidade. Agora, os professores têm de participar, porque eles ficam muito tempo com as crianças. E se eles não participarem, o processo ele anda muito devagar, e não há uma alavancagem na formação do eu como gestor da mente humana. Nós podemos mudar muito, não sabemos até onde vamos mudar cada criança autista, mas é possível fazer mais por ela do que nós imaginamos.